Prezados irmãos em doutrina espírita, a todos que nos acompanham pela TV web da Federação Espírita do Estado de Goiás, internautas que nos seguem igualmente pelo nosso canal no YouTube, trouxemos para reflexão nesta noite alguns aspectos positivos de uma pandemia, lembrando que esta abertura de selo do cavalo amarelo, que é a besta que traz para a humanidade o sofrimento através das doenças, das pestes, nos faz refletir acerca do momento em que vivemos, tendo a certeza que este selo igualmente vai se fechar, vai se lacrar novamente, e a humanidade em pílulas vai vivendo a sequência dos acontecimentos no seu processo evolutivo, sem que um acontecimento escatológico venha extinguir a nossa existência planetária, como lembrado numa exposição anterior, em que nós viajamos por todos os cavaleiros do Apocalipse para dizer que não estamos no fim do mundo. Mas os aspectos positivos de uma pandemia estão principalmente nesta que nos assola, em nos chamar a exercitar a solidariedade. Quem não é solidário será solitário nesses tempos pandêmicos em que nos vemos isolados. Nós teremos que pensar na brevidade da existência do nosso corpo físico. Nós estamos aqui e todos nós, como dizia Guimarães Rosa, temos a nossa morte publicada em edital. Nós temos um prazo de validade, temos uma tarefa a desempenhar, uma experiência a vivenciar, uma missão a cumprir, uma oportunidade para realizar. O que estamos fazendo da nossa jornada? Emmanuel nos lembra que o espírita que a cada 3 anos, ao fazer um levantamento, não chega à conclusão de que melhorou, é sinal que ele deverá estar fazendo balanços mais a miúde. Mas nós somos compungidos a renunciar a alguns prazeres nesses dias de confinamento. Então não deixou de ser uma espécie de jejum. E Jesus dizia, às vezes para a casta de espíritos que conosco refestelavam com as nossas paixões, os nossos vícios, os nossos devaneios, as nossas quimeras tolas, nós precisamos então de um momento para que eles possam nos deixar, não é? E nós possamos introjetar um pouco mais o sentido da existência e uma melhor rigidez da nossa saúde moral no campo comportamental ético. Uma crise nos traz também a necessidade de orar com mais frequência, porque quase sempre nós lembramos de Deus quando nós estamos sofrendo. Infelizmente, quando estamos muito bem, a gente parece que faz uma prece antes de se deitar, quase que por uma obrigação, para não guardar o sentimento de culpa de que não se conectou com Deus, salvo as grandes e honrosas exceções, não é? E às vezes, então, diz o salmista, quando precisamos de Deus, aí nós o buscamos em oração. Inclusive, há quem diga que a dor é um modo que Deus encontrou para marcar uma entrevista conosco, porque aí nós vamos até Ele e dialogamos com Ele, pedimos e agradecemos a Ele. Mas uma crise nos traz uma espécie de reverência a este Ser Supremo, e nos aprimora, nos acrisola no território da fé. A fé, dizia Jesus ao senador Publio Lentulus à margem de Tiberíades, eu não venho ao mundo para derrogar as leis eternas do meu Pai, para curar-lhe a filha leprosa desenganada pela ciência, embora Jesus a curou, mas ele diz, eu venho para lhe dar para sempre de uma só vez a lição eterna da fé e da humildade. Esta reverência ao Ser Supremo, Jesus nos ensinou através da prece, através do hábito de cultuar esta fé, de honrar a Deus sobre todas as coisas e entender que estamos dentro de um sistema em que existe um Criador por um princípio minimamente indutivo-dedutivo. É um pensamento aristotélico e platônico. Se existe a criatura, existe o Criador. Se existe o sistema gravitacional, existe o regente da orquestra do universo.
Este regente nós poderemos dar o nome que quisermos. Para nós, os cristãos espíritas, os cristãos todos, é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Nós fortalecemos o otimismo na crise, porque a esperança se desdobra exatamente quando nós temos dificuldade. É que buscamos alternativas para resolver os nossos problemas. Saímos do platô, da zona de conforto, de acomodação. Encontramos mecanismos, sobretudo tempo, para refletir no caminho que víamos seguindo. Nós nos aproximamos mais da família porque somos levados a viver mais proximamente sob o mesmo teto quem eu tenho. E nesses dias de convivência que a gente aprende um pouco mais a ceder, porque somente à custa de concessões se consegue estabelecer relações de convivência no mundo. É aí que nós descobrimos a necessidade da tolerância, da paciência e da resignação até, e da capacidade de perdoar, muitas vezes durante o dia. Olhar um pouco mais para o outro, lembrarmos que lá fora há uma gama de pessoas que não têm, às vezes, as condições de conforto. Nós que estamos melhor aquinhoados, ou que temos o nosso emprego, o nosso salário, o rendimento da nossa empresa, descobrimos que é preciso redescobrir a capacidade de dialogar em casa, de criar o hábito da leitura no mundo em que não tínhamos tempo de ler, não tínhamos tempo para parar para estudar. Espíritas, amai-vos, o primeiro mandamento, o mandamento de Jesus, e um segundo do Espírito de verdade, que para nós seria o próprio Cristo. Instruí-vos, amai-vos e instruí-vos, vamos estudar. Educar o pensamento. O Buda dizia que se eu não posso domar o meu pensamento em 7 minutos, parar um pouco esse macaquinho que pula, que é a mente, sem parar, eu então tentarei em 7 horas, se não consigo em 7 dias, em 7 semanas, em 7 meses, em 7 anos, mas que um dia eu consiga educar domando o meu pensamento. Um silêncio mental. Se nós pudermos adquirir através do hábito da prece, trajetarmos para pequenos espaços de meditação, fixando a mente numa paisagem, numa imagem como a do Cristo, nós teremos condições de arrefecer o pulso dos pensamentos. Lembrando que diariamente nós temos mais de 90 mil pensamentos, que por sinal quase 90% deles são repetitivos, triviais e abandonados sem que tenha uma sequência com uma conclusão. E nós não conseguimos lembrar, portanto, nem de uma pequena parcela deste tanto de milhares de pensamentos. Quantos nós teremos então que frear por um instante, tentar recapturar uma meia dúzia, uma dúzia de pensamentos que eu tive durante o dia para saber no que pensei. Porque quase sempre o que eu pensei foi o que eu elaborei para levar a efeito em atitudes amanhã, ou que eu reflexionei sobre atitudes tomadas ontem. E aqui nós lembramos que pelo pensamento nós fazemos uma autoleitura, uma autoanálise, um processo de autoconhecimento, como aquele sugerido por Sócrates, que traz a frase, o gnose auto, que transliterada para o nosso idioma e que traduzida para o vernáculo significa conhece-te a ti mesmo. Essa inscrição que estava no pórtico do templo de Delfos, no pórtico do templo de Apolo em Delfos, é objeto de uma das mais excelentes colocações de Santo Agostinho ao responder a questão 919 e o item A do Livro dos Espíritos, como ele diz, quando ele diz que o modo mais prático de se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal é conhecer-se a si mesmo. E Kardec indaga ali, como levar isto à prática? Ele diz, diariamente, como eu fazia na última existência, eu me recolhia e começava a pensar comigo o que fiz hoje, o que fiz ontem, para amanhã fazer melhor
não repetir o que fiz errado e melhorar aquilo que eu fiz correto. Esta é a sonda, o mecanismo de autoanálise que se faz através do pensamento consigo mesmo diariamente. E lembramos também que o nosso pensamento, enquanto irradiação, ele é um pulso de vida. O livro Pensamento e Vida é uma grande obra a ser lida, interpretada, porque o nosso pensamento, como diz Emmanuel, traduz exatamente o nosso quadro interior, o nosso projeto existencial, e ele plasma, por assim dizer, o nosso próprio destino, porque a mente é que nos dá, através da inteligência, da cognição, o caminho que eu vou seguir de acordo com aquilo que eu elaborar. Lembrando que se uma borboleta que adeja sobre o Oceano Atlântico repercute no universo segundo os físicos quânticos, o nosso pensamento repercute ainda muito mais. Ele que tem uma velocidade maior que a velocidade da luz. Mandemos bons pensamentos, emitamos, geremos bons pensamentos, para que a nossa psicosfera possa irradiar e trazer um efeito de retorno, de atração magnética de espíritos que se afinem com pensamentos bons, já que os nossos pensamentos ruins poderão atrair diametralmente oposto espíritos maus que poderão passar a conviver conosco, como na passagem de Jesus, no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, quando ele diz que o espírito mau sai da casa de um homem, vai para o deserto e traz mais 7, que passam a morar na casa daquele homem, que tem pensamentos ruins, que tem hábitos ruins gestados por sua mente, que se transformaram em comportamentos. A disciplina da palavra, diz Emmanuel, que a nossa voz é o nosso retrato sonoro. Tudo que eu digo, o que eu julgo, o que eu emito de opinião sobre alguém, às vezes eu calunio alguém que não está presente para se defender. A responsabilidade daquilo que eu pronuncio. Esquecer mágoas, porque a mágoa é um veneno que se bebe achando que vai matar o outro. Dizia Shakespeare numa bela frase, combater o desperdício num país em que quase 80% da população é pobre. Contentar-se com pouco, porque nós passamos a entender que quem é mais rico, ainda segundo o mesmo Shakespeare, não é quem tem mais, é quem necessita de menos para satisfazer as suas necessidades. É quem tem menos para viver, porque não precisa de tanto para viver. Limitar ambições, adaptar-se às circunstâncias. O momento é de recolhimento, é um momento, nós lembrávamos outrora, em que nos entregamos à intimidade dos nossos lares, que passou a ser o nosso horto das oliveiras, onde Jesus, a céu aberto, fala com o Pai, que lhe afaste o cálice, a pedir a Deus que afaste o cálice da doença, da pandemia, que nos dê condições de enfrentar essa dificuldade, nos adaptar às circunstâncias, um país de desemprego, as pessoas que estão passando necessidade. É o momento de nos adaptarmos às circunstâncias de nós que temos condições, de passarmos a usar os aplicativos do aparelho celular, do seu banco, para que você possa mandar contribuições, colaborações para diversas instituições que trabalham com a caridade, espíritas ou não, ajudando projetos que vão socorrer pessoas nesta fase terrível de sofrimento em que o setor econômico vai abater ainda mais sobre a grande classe de pobres, e no Brasil, dentro desta classe, tem muitos que estão abaixo da linha da miséria. É hora de sermos solidários à distância. Poderemos frequentar casas, pessoas, lugares, hospitais, através da remessa da nossa contribuição filantrópica de caráter social para os nossos irmãos em humanidade, em terras brasileiras ou não. Coibir gastos desnecessários, porque é tempo de cautela, não sabemos até quando tempo o cavaleiro da peste estará galopando
pelas superfícies de todo o planeta Terra. Quando é que este selo deste Apocalipse em pílula será fechado em mais uma trégua? Ele que tantas vezes abriu e se fechou novamente, porque o mundo não vai acabar. O juízo final se dará em períodos que iniciam e têm os seus epílogos, para que a vida prossiga estuante, a não ser que o ser humano destrua o planeta. Valorizar o esforço anônimo. E mesmo para destruir o planeta, a providência divina tem mecanismos. Porque se poderiam destruir o planeta com a guerra atômica, a terceira guerra, vem um vírus, um general invisível que abate todos os generais da Terra, e todos arrefecem, se recolhem, se isolam diante desta força que está dentro da providência divina, porque está dentro da natureza das coisas, porque nenhum fio de cabelo cai da cabeça de ninguém sem que Deus queira, porque no mundo há muita injustiça, mas não há ninguém injustiçado. Compreendamos a força de Deus, a força das coisas da natureza, zelar pela higiene pública, pela nossa higiene, pelas máscaras, para não nos contaminarmos nem contaminarmos os outros, criarmos o hábito de usar as máscaras ao sair, independentemente de estar ou não contagiado, lavar as mãos, ter os cuidados recomendados pela Organização Mundial de Saúde, combater a poluição no mesmo diapasão, defender a natureza, cuidar de um jardim na sua casa, porque isso é terapêutico. E aqui nós temos um critério inteligente de comportamento. Eu li uma obra em que o autor dizia do pai da família que gostava de cuidar do jardim e da mãe da família, para quem tem a família, que se sentava para elogiar o companheiro cuidando do jardim. Nós descobrimos que coisas que a pessoa que está conosco gosta de fazer merecem atenção, porque as relações são alimentadas exatamente nesse processo de você descobrir os encantos psicológicos do parceiro, da parceira, do filho, da filha, do irmão, biológico ou não, daquele que convive contigo, ou dos companheiros do centro, dos companheiros do trabalho, onde poderemos estar destacando o valor das pessoas, ao invés de dar crítica, porque isso gera afeição, isto valoriza, isto dá à mente a gratificação da convivência e a alegria, a ternura que se estabelece. Ouvir o canto dos pássaros, buscar a sacada das nossas casas, o mesmo jardim, refletir um pouco, podermos ter um momento de uma espécie de deserto, como o apóstolo Paulo no oásis de Dan, no deserto de Palmira, refletindo acerca do caminho que ele passa a tomar depois da sua grande conversão ao Cristo. É o momento da gente endireitar as nossas veredas, como dizia João Batista, nos preparar, aprimorar, refletir sobre aquilo que deveremos mudar em nós, para quando o selo do Apocalipse se fechar com a besta amarela vista por João, nós voltarmos um pouco melhores depois deste tempo que tivemos para reflexões. Descobrir a capacidade de improvisar, melhorar o proveito do tempo. É tempo de leitura, de ouvir áudios, nesses tempos em que podemos ler, ouvindo um livro inteiro, ver documentários em vez de perdermos tempo apenas com entretenimentos da televisão. Nós precisamos de nos educar. O mundo está cheio de tanto lazer na era digital, mas está cheio de tanta informação que vai nos aculturar, nos aprimorar. E o nosso tempo é precioso, porque nós temos um prazo de validade aqui. Efetivar a globalização ética, considerar a interdependência social, respeitar as diferenças, proteger os mais frágeis, ajude o seu irmão a levantar a carga,
embora não sejas obrigado a carregá-la. Esta é a proposta da ideia de Jesus. Você ser um comunitário, alguém que tem aspectos sociais com o Cristo, é de ter a capacidade de se solidarizar com aquele que não tem o mesmo pendor, que não teve a mesma oportunidade que você teve, que não teve a sua vocação, a sua dinâmica, que não tem a mesma evolução espiritual que supostamente você tenha, embora ele tenha nascido às vezes do mesmo lar, da mesma barriga, da mesma mãe, porque nós somos diferentes por natureza, porque somos espíritos diferentes, cada um numa gradação evolutiva, cada qual na sua posição. Então é necessário nós protegermos os mais frágeis, se é que nós não sejamos os mais frágeis e que mereçamos a proteção daqueles que estão em melhores condições do que nós. Nivelarmos aos demais. Este nivelamento que se dá exatamente no comportamento da solidariedade, de ajudar o mais fraco, de cooptá-lo para perto de si, de tratar as pessoas que convivem conosco como trabalhadores das nossas casas, puderem sentar conosco para almoçar. Ontem eu fazia isto com o moço que cuida do jardim, aliás, eu cuidava junto com ele, e dizia, meu Deus, como isso é tão natural e tão simples, e como é necessário nós lembrarmos que não são os cargos, as atribuições, os postos que nós exercemos no mundo que nos fazem superior a ninguém. Na verdade, todo trabalho perante Deus tem o mesmo valor. Aliás, se não houvesse o jardineiro, não haveria possibilidade de termos um jardim encantador. Nós mesmos teríamos que nos tornar jardineiros mais a miúde. Se não houvesse o sapateiro, não teríamos sapatos para caminhar no mundo. E eu lembro sempre desta passagem, quando Lutero traz a reforma protestante, um dos seus seguidores, que era sapateiro, se aproxima dele e diz, eu não tenho vocação para falar, gostaria de pregar a palavra, mas não consigo e sinto que não poderei servir a Jesus. E ele diz ao sapateiro, volte para a sua sapataria, faça o melhor sapato e você estará servindo a Jesus no seu posto de trabalho. Recordar-se dos deveres esquecidos. Nós devemos ter uma lista, não de pedidos nem de exigências para com Deus, porque hoje as pessoas exigem de Deus, né? Que Ele cure, que Ele resolva os problemas. Nós devemos ter uma lista de deveres, porque estamos no tempo em que deveremos viver de um tal modo que Deus possa acreditar em nós, muito mais do que nós deveremos acreditar em Deus, que é o primeiro mandamento, né? Deus gostaria que este mandamento se integrasse em que Ele também pudesse acreditar em nós, nas nossas atitudes, na nossa colaboração, nas finalidades que viemos desempenhar aqui, plantados no lugar em que nos encontramos e que foi programado nas câmaras de reencarnação, bem sabemos, em que nós próprios assumimos os compromissos. Romper a carapaça do eu, sair do ego, tudo para mim, que gera a solidão, o distanciamento, a posse, a competição e que não nos preenche. Porque quem mais tem não é quem tem mais, é quem precisa de menos para satisfazer as próprias necessidades, já o dissemos. Mais espíritos e menos matéria, viver com senso de imortalidade. A imortalidade. A doutrina espírita matou a morte. Não existe morte. Não há que temer aqueles que matam o corpo, nem a peste que mata o corpo. Nós continuaremos vivos. Ninguém desencarna antes da hora, a não ser num suicídio, e mesmo assim levando em consideração as interferências infelizes para este suicídio. Tudo está na programação. Entretanto, nós poderemos ter prazos, prorrogações de acordo às nossas atitudes, lembrando que quase sempre que a providência divina nos procura no endereço exato para execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, como lembra Emmanuel, caso nos encontre a serviço do bem, manda a providência divina que a sentença seja suspensa por prazo indeterminado. Estejamos no bem,
para que, se a pandemia visitar as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias, as nossas pessoas, nós possamos ter a suspensão da execução da pena capital. Embora esta pena capital seja apenas a pena de morte para um corpo físico, o retorno à pátria espiritual de onde viemos. Trabalhemos no bem para merecer a comutação ou a prorrogação das penas, das marcações que já estejam no nosso caminho. Lembrando que em doutrina espírita nós não temos destino, no sentido estrito da interpretação do karma, cuja linguagem oriental nós herdamos em alguns aspectos da lei de causa e efeito, mas não no aspecto da fatalidade. Quando Buda aconselhava um caminhante que passava pela estrada e que parara para tomar a bênção desse mestre oriental, ele dizia a ele todas as orientações de que ele vivesse no bem e que ele evitasse o mal para que não acontecesse coisas ruins, como um karma. E assim que o caminhante partiu, Buda se voltou para outros que se aproximavam dele e diz: infelizmente ele vai morrer adiante na curva do caminho, porque o karma dele que terá que morrer, nada obstante as advertências que eu dei, mas não poderia dizer isto a ele, que ele não suportaria. Em doutrina espírita nós sabemos que aquele que vai pelo caminho e que terá que morrer na curva do caminho adiante, poderá prorrogar a sua existência, se tiver créditos perante o Tribunal da Providência, se estiver sendo útil ao mundo, e a justiça humana já é um pouco um arremedo muito pequeno da justiça divina, porque as instâncias dos países democráticos já aplicam penas de trabalhos não forçados, mas penas de trabalhos que podem ser a comutação, transformar os dias de trabalho em diminuição da pena. No Brasil nós temos a lei dos juizados especiais criminais, em que se paga uma cesta básica por um pequeno crime, em vez de mandar aquele que cometeu o crime para a cadeia, em que se dá a oportunidade de trabalhar, em vez de ficar trancafiado no ócio. Então a justiça divina nos quer trabalhando, ao invés de nos trancafiar numa doença e nos fazer prisioneiros de uma unidade de terapia e nos executar com a morte numa pandemia, por exemplo, caso nós tenhamos créditos e estejamos sendo úteis, prestando serviços à humanidade e ao nosso próximo. Amar sempre, para terminarmos esta página que todos devem estar perguntando, de quem é esta página? Esta página foi nos trazida de próprio punho pelo médium, ele mesmo, Inácio Ferreira, na noite do dia 5 de abril de 2020, em Uberaba. E ele fez chamar sempre. Nós lembramos com um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. E poderíamos acrescentar, cantando hinos, deram testemunho, enquanto as feras sanhudas vinham devorá-los, eles cantavam, Ave Cristo, os que vão viver para sempre o saúdam. E o que é o amor? O amor é a capacidade de entender que a vida é um processo de doação. Doar é renunciar, é compreender, é tolerar, é perdoar, é conviver bem com aqueles que convivem conosco, é dar descontos, é entender que o perdão psicológico é o perdão que não esquece a ofensa porque não depende do meu querer, é um automatismo da minha mente a lembrança, mas é o perdão da compreensão daquele mal que nos fizeram, entendendo que quem fez o mal não estava tão bem e provavelmente estava bem pior do que eu. Amar é ser indulgente para com as imperfeições alheias, é ter a capacidade de não julgar as pessoas, porque nós também precisamos de nos auto-julgar e quase sempre temos os defeitos que o outro tem, que nós enxergamos neles por uma projeção. Amar é ser benevolente para com todos. Eis o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo a entendia Jesus. Caritas
esse neologismo trazido pelo apóstolo Paulo, de primeira vez nas suas cartas. Que o Cristo nos abençoe, que os dias se aproximem mais para a reta final desta pandemia. Há quem diga que meados de maio a humanidade já terá novidades de descobertas no campo científico, de medicações, de experimentos. Que assim seja. Muita paz a todos.